Boa noite. Que a paz de Jesus esteja aqui com todos, né? Nós temos hoje aqui o nosso amigo Geraldo Lemos Neto, né? Como todo mundo chama, o Geraldinho. É um médium, né? Psicógrafo, é dirigente da casa Chico Xavier, e lá tem também a editora Vinha de Luz, né? Essa editora que tem trazido novos livros do Chico, parece que não termina, né, Geraldinho? Tem sempre um livro novo do nosso querido Chico, e também do portal e TV Saber Espiritismo e do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte. Geraldinho, para quem não conhece, é mineiro de Belo Horizonte, né? Nasceu no mês que o Chico Xavier nasceu, não nasceu no mesmo dia, mas nasceu em abril, né, Geraldinho? Como se diz no Espiritismo, não é coincidência, né? Nada é por acaso. E aqui, Geraldinho, a gente sempre, quando a gente inicia todo o trabalho, a gente sempre faz uma oração, normalmente a oração que Jesus nos ensinou, né? Ao nosso irmão mais necessitado. No nosso cantinho a gente tem esse cuidado, né? Então Muito vamos bem. elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que está aqui conosco, nos ajudando nessa tarefa. E a gente sempre gosta de oferecer como um buquê de rosa, né? Cada rosa representando um coração aqui presente, com seu perfume, com seu amor, com seu melhor sentimento. E a gente enlaça essas rosas com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos ofensores e aos nossos devedores. E, Pai, não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que Jesus te abençoe, Geraldinho, te dê toda a boa intuição para que você possa falar desse tema tão rico, né? Humano como nós. Que Deus te abençoe, meu amigo. Muito obrigado ao Grupo Espírita Nosso Cantinho, aí de Paulínia, no interior de São Paulo, aos amigos daí, Antônio Porto, Genivaldo Gasparini, desculpe, e todos que nos abraçam com alegria, com carinho. É uma oportunidade muito interessante, muito grata ao nosso coração, porque estamos quase na véspera do Natal e a figura de Jesus está nos nossos pensamentos, nos nossos corações, e eu me lembro do Chico Xavier nos falando que Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. Então, essa frase do Chico nunca saiu da minha mente, nunca saiu do meu coração, porque ele ainda completou. Tudo que está fora disto é conversa fiada. Então, vamos buscar o que é essencial. E o essencial na doutrina dos espíritos é a sua parte moral, a sua parte ética, a religião do amor e da sabedoria cósmica, representada em nome de Deus para todos nós na figura de Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, nosso divino amigo, como Chico Xavier costumava se referir a ele. Hoje temos também a grata satisfação de, pela primeira vez, falar e lançar através da internet sobre um livro que fala de Jesus, nosso Senhor. E aqui vamos discorrer sobre trechos que tiramos deste livro dele. Um detalhe: este livro fala de Jesus, esse livro fala de Deus, este livro fala ao coração das pessoas aflitas, sobrecarregadas, tristes, que buscam o apoio. Então, ele não se limita às fronteiras do movimento espírita, porque ele se dirige a
todos os corações cristãos, sejam eles católicos, apostólicos romanos, sejam eles católicos ortodoxos, sejam eles protestantes ou das crenças reformadas, sejam eles nossos irmãos ubandistas, que também trabalham em nome de Jesus, nós do Espiritismo cristão, os hebreus, que também são parte da família cristã, uma vez que a origem da mensagem de Jesus veio por eles. Então, é uma mensagem que se dirige praticamente a todos nós, no sentido de fazer-nos entender que todos somos filhos de Deus e que Deus nos ama como seus filhos bem-amados e nos enviou Jesus como o divino modelo, o divino amigo para as nossas aflições. Então, alguns dos trechos do livro Humano como Nós, então o tema da palestra é justamente o título do livro do nosso querido Adi Lamego Bullos, Humano como Nós, em se referindo naturalmente a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em determinado momento, dentro do livro, ele vai nos lembrar a primeira carta de João Evangelista, no capítulo 4, versículo 8, em que ele escreve: Deus é amor. E mais adiante, só o bem prevalece. Do contrário, Deus não seria amor. Como que é nos lembrar esse trecho escrito por João Evangelista, o apóstolo querido, o apóstolo amado de Jesus. Nós podemos dizer que João Evangelista era o mais mediúnico dos apóstolos, primeiro dos discípulos que se tornaram naturalmente apóstolos do Cristo, e aquele mais próximo ao coração de Jesus, quem lhe entendeu mais de perto os anseios, as preocupações e as lutas, no sentido de nos apacentar como suas ovelhas e nos guiar ao aprisco do bem. E como nunca, uma vez conversando com Chico Xavier sobre a questão de Deus, qual que seria a definição mais perfeita de Deus, ele se lembrou deste trecho do apóstolo querido: Deus é amor. E se Deus é amor, somente o bem haverá de prevalecer no futuro, nas histórias futuras, no caminhar da humanidade a caminho da luz, a caminho do progresso, a caminho do amor. Uma das frases que eu gostei muito do Adi neste livro é: apenas Deus, que é atemporal, é perfeito em sua essência. E nós sabemos que isso está em plena sintonia com os ensinamentos da codificação espírita em Allan Kardec. Deus, em sua essência, é a perfeição infinita. É a causa primária de todas as coisas, a causa primeira de todas as coisas e a inteligência suprema do universo. E sua essência, portanto, há que ser perfeita. Em relação a nós, como Deus nos vê? Seus filhos imperfeitos, vacilantes, por vezes desequilibrados, tristes, desorientados, inquietos, vacilantes. E o Adi lembra um trecho do Velho Testamento, na primeira carta de Samuel, capítulo 16, versículo 7, em que lá está consignado
na sabedoria do Velho Testamento. O Pai nos vê no profundo. E saber disso é um grande consolo. A gente se sente confortado, a gente se sente abraçado, a gente sabe que Deus, nosso Pai, nos entende. Ele nos vê no profundo. E porque, conforme afirma o Adi Lamego Bulus, é a misericórdia divina que vence por nós, trabalhando no profundo para eliminar as nossas deficiências e as nossas dificuldades. O Instituto Universal da Misericórdia Divina é o que preside o carreiro da nossa evolução. O caminho evolutivo pelo qual, durante os milênios, estamos de vida em vida, de reencarnação em reencarnação, tentando superar a nós mesmos, a vencer as nossas vacilações, a ter coragem para fazer a reforma íntima que se espera de nós seja feita, para ter coragem de derrubar as pesadas fortalezas de nossos próprios erros, simplificando-nos a vida por dentro dos corações. E para isto, nós contamos com este Instituto da Misericórdia Divina, que, ao compreender as nossas imperfeições e as nossas falhas, trabalhando no profundo do nosso íntimo, a fim de que possamos eliminar todas as nossas próprias deficiências e a fim de que possamos vencer todos os obstáculos, todas as dores, todas as provas, todas as expiações, todas as dificuldades, é ela, a misericórdia de Deus, que vence por nós. Nós aqui na Terra, prossegue em outro trecho, nos ensinando o nosso irmão, o Adi. Nós aqui na Terra, os seres humanos, nós somos os que julgam, os que desconfiam, os que censuram. Mas Deus, o Eterno Pai, não. Ele auxilia quem se arrepende e deseja recomeçar. Então Deus nos dá sempre e nos dará sempre a oportunidade de refazer caminhos, trilhando por nossa vez a estrada da redenção espiritual, do recomeço, do arrependimento, da renovação moral que se espera de nós. E ele lembra do Evangelho de Mateus, já no Novo Testamento de Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. A boa nova de Jesus, que é a resposta dos céus para as nossas indagações, para as nossas aflições, para os nossos desatinos. Porque certa vez Chico foi perguntado por que não se vê muito estudo e comentário sobre o Velho Testamento dentro do espiritismo cristão. E vocês, espíritas, se focam muito no Evangelho de Jesus. E o Chico respondeu, porque nós entendemos que todo o esforço da vida dos hebreus, da luta em busca do Divino Mestre, em busca do Messias, todo aquele anseio, toda aquela ansiedade, toda aquela aflição, aquele esforço sobre-humano que os profetas da sabedoria dos hebreus, do povo hebreu, realizaram entre o Egito e a Palestina, pode ser considerada como uma grande súplica da humanidade.
olhando para os céus e pedindo misericórdia, pedindo respostas. E a resposta veio, desceu dos céus para a terra, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que o Evangelho de Jesus é a resposta de Deus aos nossos anseios. E é por isso que um dos evangelistas, Mateus, chamou no seu capítulo 11, versículo 28 do Evangelho, este trecho: qualquer um, quando estiver cansado e oprimido, pode recorrer a Deus. É aquela fala de Jesus: batei e abrir-se-vos-á, busca e acharás, pedi e obtereis. Então, qualquer um de nós, não importa o nosso passado, não importa quais foram os nossos desvios, os nossos erros, as nossas imperfeições, não importa nem mesmo o quanto já vacilamos no caminho da renovação espiritual. Mas quando estivermos cansados e oprimidos, nós podemos bater à porta de Deus, nós podemos pedir a misericórdia do Eterno e nós podemos sim receber a resposta dos céus. Ele resumiu muito bem como funciona a vida, especialmente a vida no mundo terrestre, com esta frase: Deus é o dono do mundo, Jesus o gerente e o Espírito Santo o executor das ordens recebidas. Nós sabemos que Deus é o Pai, é o Criador, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas e, portanto, dono deste nosso mundo e dono do universo inteiro e dos multiversos que se sucedem ao infinito. Mas temos em Jesus o Filho de Deus, o exemplo, o guia, o modelo, o grande gerente, como Emmanuel faz referência a ele, através de Chico Xavier, o governador do nosso mundo terrestre. E o próprio Emmanuel vai explicar no livro Paulo e Estevão, que ele escreveu através de Chico Xavier, que nós espíritas entendemos como Espírito Santo, aquela comunidade que reúne os espíritos terrestres, que ao longo dos milênios de provas e expiações venceram a si mesmos, iluminando-se e elevando-se em sabedoria e em amor no curso dos milênios, integrando-se assim à falange do Espírito da Verdade, que em nome de Jesus nos orienta e executa as ordens recebidas por nosso Senhor. E aí ele pergunta, na abertura do livro, por que escrever mais um livro sobre o personagem mais falado e misterioso de todos os tempos? O Adi Lamego Bullos justifica. A resposta é simples. Jesus Cristo nunca foi tão urgente como agora. Isso nós podemos sentir na pele, especialmente nos últimos 2 anos, nessa pós-pandemia e nas dificuldades todas que temos enfrentado. Jesus Cristo nunca foi tão urgente como agora. E agora, na véspera do seu Natal, do Natal de Jesus que todos nós relembramos com amor e reverência, carinho e saudade. Novamente, a urgência de sua mensagem se estabelece como nunca. O Adi trouxe também do Evangelho de João Evangelista, o apóstolo amado, o discípulo querido, no seu capítulo 5, versículos 19 e 20,
essa descrição que João apôs no seu relato. Certo dia, o mestre explicou que era o eterno que lhe capacitava. Sem isto, as suas obras nunca existiriam. Então vemos a conexão perfeita de Jesus com o Pai eterno. E é por isso que ele havia afirmado que ele e o Pai eram um. Eu e o Pai somos um. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por ele estar, nosso mestre amado, nosso divino amigo Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, em perfeita sintonia com o pensamento sábio, amoroso e compassivo de Deus, em perfeita afinidade a refletir a suprema sabedoria e a suprema inteligência, ele agia em nome de Deus. E era Deus, nosso Pai, que o capacitava para todas aquelas obras que ele realizou em nome de Deus. Também no Evangelho de João, temos no capítulo 21, versículo 25, esta outra afirmativa de Jesus. Sem Deus, jamais teria feito incontáveis maravilhas. Então, tudo que Jesus realizou, os seus chamados milagres, que nada mais são do que potenciais divinos de agir sobre a matéria e sobre os espíritos, que ele curava enfermos, dava visão aos cegos, curava os leprosos, levantava os que estavam presos no catre, paralíticos, estropiados, curava também a alma dos desesperados e dos tristes, pensando-lhes as feridas morais e estimulando-lhes a renovação pelo amor, pela caridade, pelo bem a fazer. Então, de fato, sem Deus, Jesus nada teria feito aqui neste mundo. E por isto mesmo, o Adi conclui no seu livro: tornou-se Jesus um homem segundo o coração de Deus, refletindo, portanto, o sentimento de amor que o Pai tem para com todos nós, seus filhos, embora, como todos nós, somos ainda imperfeitos, vacilantes. Isto para Deus não importa. O seu amor é total, porque ele nos vê no profundo de nossa alma e sabe que nós vamos vencer, que vamos vencer a morte, que vamos superar todos os obstáculos, todas as dores, todas as provações, todas as expiações, todas as lágrimas. Vamos transpor os umbrais dos túmulos e viver na eternidade o caminho da perfeição infinito que ainda se desdobra aos nossos futuros. Outra frase do Evangelho de João que o Adi cita muito apropriadamente está no capítulo 6 do seu Evangelho, no versículo 51. Jesus foi, é e será sempre o pão vivo que desceu do céu. É o pão que matou a nossa fome. A mensagem de Jesus, a boa nova do Evangelho, o Evangelho do Reino de Deus, que está expresso no Novo Testamento de Jesus Cristo, é o pão vivo. É o alimento espiritual com o qual nós podemos matar a nossa fome de luz, a nossa fome de entendimento, a nossa fome de paz.
reconfortando assim as nossas dores, pensando as nossas feridas, enxugando as nossas lágrimas e impulsionando-nos de coragem, perseverança, vontade e ação para prosseguirmos vivendo, aprendendo sempre e vencendo a nós mesmos. E aqui uma característica já, falando sobre o Mestre, sobre Jesus, vamos ver os traços de sua personalidade magnífica e que foram expressos naturalmente por todos os seus discípulos e seguidores que nos legaram os relatos do Evangelho. E o Adi aqui lembra muito acertadamente. Só os verdadeiros mestres se fazem pequenos para se tornarem grandes. Jesus, o governador da terra, o anjo perfeito que já havia nos milênios e milênios precedentes, bilhões de anos, evoluído para estar em perfeita sintonia com o Pai Criador, desceu para a terra de nossas iniquidades, para o chão duro de nossa realidade espiritual, para o pedregulho de nossa incúria moral. Caminhou entre nós, fez-se homem, simples, humilde, pequeno. E assim como a semente de mostarda pequenina se tornou grande e sua mensagem varreu o mundo todo. Isto porque, conforme afirma João, muito bem lembrado por Adi Lamego Bullos, no seu capítulo 5, versículo 41, o mestre não buscava glórias, jamais buscou os primeiros lugares, jamais se colocou como um guru da humanidade, jamais procurou as potestades do mundo, do poder, da glória, da fama, da influência política. Nada disso lhe interessava, porque ele não buscava glórias, segundo João Evangelista. E no capítulo seguinte, capítulo 6, versículo 38, João ainda completa: sua meta não era satisfazer-se, mas cumprir a vontade de Deus que o enviou. E, de fato, Jesus cumpriu com honra ao mérito toda a vontade de Deus que o havia enviado como filho amado, até ao sacrifício supremo, não é? Então, tudo isso nos convoca a refletir o quanto devemos amar e reverenciar com todo o nosso amor, com todo o nosso reconhecimento, esta figura magnânima e compassiva de Jesus, nosso divino e amado Mestre, porque ele se fez homem como nós, humano como nós, pisou o nosso chão, comeu o que nós comemos, dormiu como nós dormimos. Aqui, como um humano comum, como humano como nós. E assim lembra o Adi Lamego Bullos. E ele prossegue: Jesus foi assim, humilde, sem se sentir humilhado, amoroso, sem se fragilizar, e sincero, sem magoar ninguém. Isso é o nosso grande exemplo. Embora ele se fez pequeno, embora ele se fez humilde, ele jamais se sentiu humilhado, jamais se sentiu por baixo, porque ele sabia que ele era o Senhor. E ele, vendo no profundo, em nome de Deus, de nossas almas,
Sabia que ia demorar um grande tempo para a humanidade progredir, mas que chegaria a hora da transição planetária, que chegaria a hora da regeneração do planeta Terra, e mais adiante ainda, que chegaria a hora da transformação da Terra no pouso de bênção do reino de Deus aqui mesmo, no futuro ainda para nós distante, em que nós todos, seres imperfeitos, vacilantes, humanos, cheios de defeitos, cheios de vacilações, um dia seremos como ele. Tanto é que ele nos disse: podeis fazer tudo o que eu faço e ainda muito mais. E por isso ele se humilhou sem ser humilhado. Se fez amoroso sem demonstrar fraqueza alguma. E falou sinceramente, mas sem a intenção de machucar ou magoar quem quer que seja. Não é à toa, portanto, que ele escolheu os homens mais simples e deu graças a Deus por revelar estas coisas aos simples e não aos doutos e aos prudentes. E isso está lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, como lembrou o nosso Adi. Acercou-se Jesus de homens simples e comuns, embora sua alma vibrasse além das fronteiras físicas. Então, ele esteve próximo de nós, como um homem simples, comum, vivendo a nossa humanidade, mas jamais se afastando da sua divindade. Algumas de suas atitudes foram relatadas pelos evangelistas. Em Mateus, capítulo 6, versículo 11, está que Jesus só vivia o hoje. Então, o mais importante para nós é o agora. Saber que nós podemos realizar algo de bom, podemos nos reformar aqui e agora. Outra característica, citada em Mateus 6, 28. Mesmo perseguido, olhava os lírios do campo. E é lindo essa passagem, quando Jesus se maravilha das belezas da natureza, que nada mais são do que a expressão da criação divina, da sua perfeição, do seu cuidado, a beleza do mundo, embora um mundo de expiação e de provas, é um mundo magnífico, com forças da natureza que nos encantam, o sol com sua luz e seu calor, a atmosfera terrestre respirável, com seu oxigênio, com sua brisa, com a chuva que fertiliza os campos, as sementes que nos dão o fruto, e o fruto que nos dá também a possibilidade da alimentação, o pão de cada dia, os animais que convivem conosco em perfeita harmonia neste ecossistema que nós humanos ainda não aprendemos a respeitar e precisamos respeitar e amar. Então, tudo, os mares, a água, a chuva, tudo faz parte destas belezas. E por isso Jesus olhava os lírios do campo. Outra passagem que está em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Sempre estava com o intelecto descansado. Então, a cabeça descansada nós podemos também ter. Chico costumava dizer que para dormirmos descansados todas as noites, é preciso que nossa consciência esteja quite com a lei, que nós estejamos agindo sempre com a lei áurea,
de fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. E isso descansa a mente, descansa o intelecto, descansa a nossa consciência profunda. O apóstolo Paulo, na carta que escreveu aos habitantes da Galácia, chamados de Gálatas, no seu capítulo 4, versículo 4, nos recorda: como homem, Jesus sujeitou-se às leis da época. E a própria palavra dele não nos deixa ter outro entendimento. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós precisamos ter a responsabilidade moral de cumprir, todos nós, com as nossas leis terrenas, de acordo com as leis de César, sujeitando-nos, assim, às leis da sociedade humana. Mas, por outro lado, temos que dar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus é o que está dentro do nosso peito, do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente espiritual. Porque todos somos filhos de Deus, todos somos filhos imortais, que vamos vencer a morte e transpor os séculos no caminho da verdade e da vida. Já o apóstolo Mateus anotou no seu capítulo 27, versículo 46, muito bem lembrado pelo nosso irmão, o Adila Amigo Burros. Como qualquer homem de carne e osso, viveu intensamente as emoções humanas, sentindo-se por vezes desamparado. Muita gente se pergunta, mas como que Jesus poderia se sentir desamparado? Ora, não é o desamparo de Deus, porque claro que ele não duvidava do desamparo de Deus, mas é o desamparo de ver a ignorância humana, de não contar conosco, de saber que a nossa incúria, que a nossa maldade, que a nossa treva ainda persistiria por muitos séculos. E, como ovelha no meio de lobos, ele foi caminhando. E não é à toa que acabou sendo crucificado, vilipendiado, açoitado, como um presidiário comum, como um condenado comum. Mas isso jamais o abateu. Tanto é que ele, vamos dizer assim, no momento do sacrifício supremo, ele ainda nos dá a lição do perdão, a maior lição de todas. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele tinha essa compreensão. E para se fortalecer, conforme Lucas escreveu, ouvindo as recordações da mãe de Jesus, Maria Santíssima, a pedido de Paulo de Tarso, conforme Emmanuel nos esclarece no livro Paulo e Estevão, Lucas foi entrevistar Maria de Nazaré e ouvir as suas memórias. E das suas memórias escreveu o seu evangelho, porque Lucas não conheceu Jesus. Lucas era um médico que havia conhecido o cristianismo na cidade de Antioquia da Síria, com a qual ele travou conhecimento nesta comunidade cristã. Ele travou conhecimento com Paulo de Tarso, com João Evangelista, com Inácio de Antioquia e outros mais. E tornando-se cristão, na época, chamados de caminheiros, né? Casa do caminho, caminheiros, ele próprio, inspirado pelos céus, advertiu os companheiros da época que era melhor que nos entendêssemos
e nos chamássemos uns aos outros como cristãos, porque caminheiros têm de todos os caminhos. Tem também aqueles que caminham os caminhos do mundo, os caminhos do vilipêndio, os caminhos da morte, os caminhos da corrupção, os caminhos da violência, os caminhos do crime, os caminhos do vício. Então, simplesmente nos denominarmos uns aos outros como caminheiros ou como casa do caminho, não nos mostra a que viemos. E a partir daquele momento, em Antioquia da Síria, todos os seguidores de Jesus passaram a se chamar, entre eles, de cristãos. E então, anotando as recordações de Maria, ele vai dizer que Jesus orava uma noite inteira a fim de se fortalecer. Então, para conviver conosco, com a nossa pobreza moral, para nos suportar, certa feita, o próprio Jesus falou: até quando vos suportarei, ó raça de víboras? Não é? Então, era penoso para Jesus conviver conosco, mas para conseguir a força dos céus, ele orava uma noite inteira a fim de se fortalecer. Também Paulo, na carta que escreveu aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, consignou: embora não pecasse, sofreu Jesus as tentações. Claro, antes do seu ministério divino, nós temos que lembrar os dias que ele passou no deserto, em que foi tentado pelas forças do mal a abandonar o seu caminho de trazer ao mundo o evangelho de renovação espiritual. Mas ele tudo suportou com paciência, vencendo as tentações. E para que ele veio? Ele veio para os sãos, ele veio para os doutos, ele veio para os ricos e poderosos do mundo? Não. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os aflitos, para os sobrecarregados, para os tristes, a fim de consolar-nos e esclarecer-nos. Está aí o Evangelho como nosso roteiro de renovação espiritual. O Adi lembra muito bem, resumindo a tarefa do Cristo. O Divino Mestre disseminou a mensagem de que ninguém precisa ser perfeito para ter uma experiência direta com Deus. Ele próprio exemplificou convidando homens simples, ignorantes, homens do povo e também os pecadores, como Maria de Magdala, o próprio Saulo de Tarso, que foi o primeiro grande perseguidor dos cristãos, acabou sendo convocado pessoalmente por ele, porque ele via na alma daquele companheiro provisoriamente dementado, fanatizado, o potencial divino com o qual ele seria no futuro conhecido como o apóstolo dos gentios. Vejamos a renovação de Maria de Magdala, uma senhora que era conhecida na sociedade hebraica, da sociedade dos hebreus, como ligada às sensações mais grosseiras do sexo, ao comércio das forças sexuais, chefiando uma casa de prostituição. E, no entanto, quando ela tem contato com Jesus, ela larga todos aqueles espíritos obsessores que a escravizavam na sensualidade desviada da sua função original e se consagra de corpo e alma a seguir o Mestre Nazareno. E mesmo sendo vilipendiada, mesmo sendo não compreendida pelos próprios discípulos de Jesus, Maria de Magdala, conhecida também como Madalena,
foi buscar os sofredores, foi buscar os leprosos, abraçando-os como irmãos, curando-lhes as feridas, orando com eles, consolando-os nas suas aflições e fazendo-se irmã deles. E assim se completa a sua redenção. E isto depois de ter sido escolhida por Jesus como a primeira mensageira da sua aparição pós-mortem, da chamada ressurreição, não é? Depois do Calvário. Então, minha gente, já caminhando para as conclusões da nossa tarefa de hoje, vamos nos lembrar do que precisamos fazer com esta mensagem de Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 16, nos ajuda. Não discriminemos. Jesus veio para reunir as ovelhas desgarradas e juntá-las ao seu aprisco. Então, nós não temos condição de julgar quem quer que seja. O próprio Cristo nos julgou, nos falou: não julgueis para não ser julgados. Então não vamos discriminar quem quer que seja. Vamos trabalhar unidos como irmãos uns dos outros, reconhecendo sim as nossas diferenças, mas procurando viver, procurando encontrar a unidade na diversidade. E esta unidade em Cristo será sempre o amor, será sempre a caridade, será sempre a paz e a sabedoria. João, no capítulo 16, versículo 33, nos lembra que Jesus disse que passaríamos por aflições e mesmo assim que tivéssemos bom ânimo. Então vamos ter bom ânimo, vamos ter alegria de viver, nada de tristeza, de depressão, de pessimismo, de derrotismo. Nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus, vamos abraçando-nos uns aos outros para construir o mundo melhor de amanhã. Então, tenhamos bom ânimo, alegria de viver. Mas ele nos advertiu, como no episódio da mulher adúltera, que todos, pela lei mosaica, queriam apedrejar. Foi encontrada em erro, foi flagrada em adultério. E todos, como mandava a lei dos hebreus à época, estavam ali querendo apedrejá-la em praça pública. E Jesus foi chamado, foi tentado, inclusive, por um fariseu para desvendar aquele enigma. O que ele faria? Ele que estava falando sobre o amor, sobre o perdão, como ele faria diante daquela situação do erro? Ele teria que cumprir a lei dos hebreus, que mandava apedrejar a mulher adúltera. Ele se abaixou em silêncio, desenhando sobre a areia e falou: atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. E o próprio relato de João Evangelista vai nos dizer que, a começar dos mais velhos, todos foram abandonando as pedras e saindo, indo embora, não restando nem um sequer. A mulher agradecida acerca-se de Jesus e ele lhe pergunta: ninguém te condenou? Ela disse: não, mestre. Eu tampouco te condeno. Então, a palavra dele é de renovação, porque em seguida ele adverte: vá e não peques mais. E isto ele fala conosco. Ele não quer nos condenar, mas quer nos tirar do erro, quer nos tirar da vacilação, quer nos tirar do vício, quer nos tirar do crime. E para isso, não podemos permanecer neles.
temos que seguir o caminho da renovação espiritual. Paulo de Tarso, na carta que escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 37, lembrado neste livro, Humano como Nós, pelo nosso querido amigo, o Adi Lamego Bulus, escreveu: Jesus propôs, enfim, a vida que vence, a vida substituída, tornando-se mais que vencedor. Ele nos convoca a essa substituição de vida. Ele nos convoca à renovação espiritual. Ele nos propõe sermos, sim, vencedores de nós mesmos, com uma nova vida que vence o erro, que vence a vacilação, que vence o vício, que vence o crime, que vence a violência, mas se transforma pelo amor, pela caridade, pela solidariedade, pela paz, pela união, pela sabedoria de viver. E o Adi lembra a vida do apóstolo Paulo. Quando algo nos parecer impossível, lembremos-nos da vida substituída do apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, porque ele conseguiu fazer esta renovação. Ele que tinha sido fanático, colérico, tomado pela ira, violento, criminoso, pôde se renovar e se converter no grande amigo dos gentios, daqueles povos todos que não eram hebreus e que não tinham conhecimento da lei dos hebreus, mas que através dele receberam a boa nova do Cristo e abraçaram-na como caminho de redenção. E se ele fez isso numa vida apenas, nós também podemos fazer. E assim, lembrando Paulo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, nós colhemos o que nós plantamos. A cada um será dado segundo as próprias obras, conforme a lei dita por Jesus de Nazaré. Que nós, espíritas cristãos, vamos entender que nada ocorre por acaso, que existe em todo efeito uma causa. A lei de ação e reação, causa e efeito, preside a justiça divina, o Instituto Universal da Justiça Divina. Desculpa. E o cristão Tiago vai também, o apóstolo, na sua segunda carta, capítulo 14, versículo 26, nos lembrar: o que há é o produto da colheita, proveniente das sementes espalhadas no solo da vida. Então, se nós vivemos nesse mundo tão cheio de iniquidades, tão cheio de crimes, tão cheio de corrupção, tão cheio de vícios, tão cheio de desunião, tão cheio de guerras, tanto físicas quanto ideológicas, é o mundo que nós merecemos, porque este mundo foi o produto da colheita que nós plantamos em passadas existências. Ele é proveniente das nossas próprias sementes de vidas enganosas, de vidas desviadas do bem, neste solo da vida humana aqui na Terra há milhares e milhares de anos. Mas o tempo da renovação chegou e nós temos que aproveitar a última hora. E encaminhando-nos para as nossas reflexões finais, vamos acompanhar o pensamento do nosso amado irmão Adi. Se escolhermos algumas pessoas para orar por elas, ou seja, olha aí o caminho da caridade, da consolação, da esperança, de transmitir aos outros alegria, de inspirar neles esperança.
Se escolhermos algumas pessoas para orar com elas, nós sentiremos, depois de algum tempo, uma atmosfera de enorme alegria e contentamento. É por isso que Paulo de Tarso havia nos dito: granjeai amigos, porque quanto mais nós fizermos o bem, quanto mais nós agirmos na caridade, nos preocupando em ser solidários, pacíficos, humanos, abraçando os nossos irmãos do caminho sem qualquer muro de separatividade, como nos deu o exemplo Chico Xavier, não é? Que abraçava quem quer que fosse, de qualquer origem, de qualquer crença, de qualquer etnia, de qualquer orientação sexual, de qualquer idade, de qualquer condição de saúde, de qualquer crença. O nosso círculo de amizade se expande. Nós já não estaremos mais na família dos laços consanguíneos, mas a ampliaremos para a família dos laços espirituais, a verdadeira família, segundo está consignado no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E os amigos dos amigos, os benfeitores espirituais, os mentores destes amigos, novos amigos que fizermos, serão também nossos amigos. E nós sentiremos uma atmosfera de alegria enorme e de contentamento perene, porque já não mais seremos nós que estaremos vivendo com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, mas será o Cristo que estará vivendo dentro de nós. Que Jesus nos ajude, nas vésperas do seu Natal, a compreender essa realidade, a fim de que todos, nos aproximando o Natal, incorporemos a sua mensagem de renovação, de bênção, de luz, de paz em nossas próprias vidas. Que assim seja. Nós agradecemos a sua presença, Geraldinho, a sua palavra de conforto, a palavra amiga, e tanto nos consola. Em nome da diretoria do Grupo Espírito Nosso Cantinho e de todas as pessoas que tiveram o privilégio de estar aqui hoje ouvindo, o nosso muito obrigado, que Deus o abençoe, Jesus. Assim seja, Deus te pague. Sempre permita esse trabalho maravilhoso de disseminação da doutrina. Muito obrigado. Obrigado, Genivaldo, pelo carinho, alegria nossa. E aproveitamos a desejar, em nome de todos nós aqui, da Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, do portal da TV Saber Espiritismo, do Grupo Espírita Saber Amar, e também da Vinha de Luz Editora, um Feliz Natal nas bênçãos de Jesus para todos vocês aí de Paulínia e todos que também nos ouvem de outras paragens do Brasil e mais além. Tem alguma pergunta direcionada que te passaram para você fazer alguma abordagem, algum assunto? Aqui agora não estou vendo, não. Então, podemos encerrar? Podemos. Então, agradecendo mais uma vez, que Deus nos abençoe nesse final de ano. Tivemos aí tempos difíceis, mas que 2022 se apresente para nós como oportunidade de trabalho, de fortalecimento, porque tudo isso é uma página de aprendizado que, com certeza, nos torna mais fortes e mais confiantes na sabedoria e na bondade de Deus, nosso Pai. E com essa prece, nós encerramos o nosso encontro dessa noite.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixei, mestre, entregues à tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Grande abraço, meu amigo, meu irmão de fé. Obrigado, querido. Estejamos sempre juntos. Muito obrigado. Um abraço no coração. Beijo na alma. Feliz Natal a todos.